amores! Hoje nós vamos falar sobre orientação e o espaço geográfico. Então, vamos começar a nossa aula? Quando queremos nos orientar em relação às pessoas e os objetos, é comum que no dia a dia nós usemos as palavras e termos frente, atrás, direita, esquerda, para cima, para baixo, entre outros, né? E também empregamos elementos das paisagens como pontos de referência. Atrás da igreja, na frente do mercado, vira à direita, depois desce a ponte, à esquerda da praça, ou muro rosa, 3 pontinhos, enfim. A gente dá várias formas de localização para as pessoas. Mas será que essas pessoas que recebem essas informações, será que elas conseguem realmente se localizar? Como fazer, então, para nos orientar em espaços maiores, né? Como, por exemplo, em alto mar, ou em um deserto, na floresta, tudo densa, ou quando não existe ponto de referência. Há muito tempo, observando os astros, os seres humanos perceberam que é possível se orientar em espaços onde não existem pontos de referência conhecidos. Atualmente, além da observação dos astros pelos navegadores, as grandes embarcações contam com equipamentos super tecnológicos de orientações e, como um belo exemplo, o GPS. Principais formas de localização. Então, nós temos mapas, orientação pelos astros, a nossa famosíssima Rosa dos Ventos, a bússola, GPS e outros. Na orientação dos astros, nós vamos falar sobre o Sol. Quando nós falarmos sobre Terra, Universo, a gente vai falar sobre as estrelas. Observando o Sol, o ser humano percebeu que esse astro ele surge sempre ao amanhecer e desaparece ao anoitecer. Se a gente for analisar, sempre o nosso lado nascente do nosso Sol vai ser o nosso lado direito da nossa mão direita. Ou seja, se você analisar essa figura, a primeira imagem, se você estender o seu braço direito para a direção onde nasce o Sol, você vai conseguir localizar aonde está o lado contrário, que é o lado oeste, que é onde o Sol se põe. Então, se você sabe a posição corretamente, se você estiver em algum local determinado onde você está vendo o Sol nascer, você vai estender então o seu braço direito para ele. Automaticamente, o outro braço vai ser para o lado oeste. A sua frente estará ao norte e as suas costas estará ao sul. Então, fica bem fácil essa localização. Tá, professora, mas eu não vejo mais o Sol nascer. Eu estou vendo, então, o Sol se pôr. Como que eu faço? A mesma forma. Só que agora, ao invés de você movimentar o seu braço direito, você vai movimentar o seu braço esquerdo. Isso mesmo. Se você está vendo o Sol se pôr a um determinado local, você vai estender, então, seu braço esquerdo aonde o Sol está se pondo. Automaticamente, você vai estender o outro braço, aonde será o seu lado leste. A sua frente, o lado norte, as suas costas, o lado sul. Ok? Então, tome sempre como referência, fica a dica para vocês, sempre a sua mão direita você vai estender para o Sol, onde ele nasce, e o seu braço esquerdo sempre para onde o Sol se põe. Ok? Fica muito fácil de reconhecer dessa forma. Ok? Vamos lá. Com base nessa observação que vocês estão vendo, foi determinado um conjunto de pontos de orientação, nos quais nós chamamos de cardeais. Esses pontos cardeais, então, são leste, oeste, norte e sul. A direção do sul, ao nascer, ficou determinada, então, como leste, ou oriente, que significa nascente. Ao lado oposto, em que o sol desaparece, ficou determinado como oeste, ou ocidente, o que significa poente. Então, veja que interessante. Daqui a pouquinho a gente vai ver um mapa onde a gente vai trabalhar uma linha imaginária que divide o nosso planeta em duas partes, que é justamente o lado leste e o lado oeste. Os países que estão localizados no lado leste, nós chamamos de países orientais. E os países que estão no lado oeste, nós chamamos de países ocidentais. Ou seja, o Brasil é um país ocidental. Por quê? Porque está no lado ocidental, no lado oeste. Isso significa que os países que estiverem todos ao lado leste, de acordo com o movimento da Terra,
estarão adiantados em seus relógios, porque vem o Sol nascer primeiro, ok? Mas esse será um assunto para as próximas aulas. Vamos lá. A direção do Sol, sendo ele então leste, pelo lado direito, e oeste, pelo lado onde ele se põe, ok? Foram também estabelecidos o norte, ou setentrional, ou boreal, e sul como meridional, ou austral. Então veja que interessante. Então, à sua frente estará o norte. Em alguns locais, livros, ou até mesmo algumas avaliações, questões, poderá trazer o norte como setentrional ou boreal, assim como o sul poderá ser meridional ou austral. Ok? Agora vamos pensar com relação às construções de casas. A construção do imóvel ele requer muita atenção, pessoal. Sim, por exemplo, nos locais do Brasil em que predominam temperaturas mais elevadas, seria lógico, mais conveniente, né, que nos dias mais elevados, os quartos e as salas fossem voltados para onde o sol aparece. Claro, assim eles seriam menos aquecidos, por receberem apenas a radiação da manhã. Seria mais amena. Na maior parte do território, as casas que têm a frente voltada para o sul não recebem luz direta, portanto, recebem menos calor. Já a frente da casa voltada para o norte possibilita receber maior incidência de sol durante o ano todo, especialmente no inverno. Ou seja, nos locais onde o inverno é mais frequente, a umidade é maior, é muito legal você saber disso. Assim você constrói a sua casa com a frente virada para o local correto, ok? Para poder arrumar a sua umidade do seu ambiente. Para não correr o risco de bolor, o risco de muita umidade, enfim, ok? Então essas informações são muito importantes, pessoal. Agora vamos falar um pouquinho a respeito da nossa rosa dos ventos. Veja só, quantos pontos ela tem. Essa nossa rosa dos ventos vai nos acompanhar por muito tempo, ok? Praticamente por nossa vida inteira. Ela vai estar presente em vários mapas, ela vai estar presente em várias imagens. GPS, bússola. Isso mesmo, ela é um ponto determinante, ela é muito importante para nós. Tá? A rosa dos ventos ela funciona como um conjunto de referências, a partir do ponto onde o observador se encontra, ok? Então vamos lá. Com base nos pontos cardeais, foram determinadas as direções intermediárias. Então eu tenho o norte, tenho o sul, tenho o leste, tenho o oeste, né, que são conhecidos então como os pontos principais, os cardeais. Mas eu tenho também os colaterais, isso mesmo, que estão ao nordeste, que é simbolizado pelo NE, tem o noroeste, que é o NO, tem o sudeste, que é o SE, e tem o sudoeste, que é o SO. Existem ainda os pontos subcolaterais, localizados entre os cardeais e os colaterais. Eles são muito importantes, pessoal. Por quê? Quanto mais dividido for, mais fácil é a minha localização. Então, os pontos de orientação, cardeais, colaterais e subcolaterais, eles compõem essa figura maravilhosa que nós chamamos de rosa dos ventos e que nos ajuda principalmente dentro dessas localizações, ok? Agora vamos lá. Pense rápido. Qual é o ponto cardeal que aponta para o Sol nascente? Muito bem. É o leste. Vamos analisar os paralelos e os meridianos. Então, os paralelos são linhas imaginárias horizontais que circulam todo o planeta. A principal, então, é a linha do Equador, que divide hemisfério norte e hemisfério sul. É bem importante, gente, porque esses paralelos também determinam as temperaturas do planeta. Exatamente. Então, a gente vai ver futuramente a respeito das zonas climáticas da Terra. Vocês vão ver qual importante é a gente saber dessas linhas, a importância dela que tem com relação ao Sol e sua radiação de calor, assim como a sua altitude perante o Polo Norte e perante o Polo Sul. Então, ali a gente tem a divisão, né? A partir da linha do Equador, que começa em 0 graus, a gente vai sentido Polo Norte e a gente vai sentido Polo Sul. Lembrando que de 0 a Polo Norte são 90 graus, de 0 até o Polo Sul são mais 90 graus. Ok? Vamos lá. Aí nós temos o Trópico de Câncer e nós temos lá embaixo o Trópico de Capricórnio.
Perfeito? E a localização deles em graus. A gente vai falar bastante sobre isso quando a gente for falar de fuso horário, ok? E também quando a gente for falar de coordenada geográfica. Vamos lá. Os meridianos, eles são linhas imaginárias verticais traçadas do Polo Norte ao Polo Sul e também são medidos em graus. Tem um valor máximo de 180 no hemisfério leste e 180 no hemisfério oeste, chamada a tão famosa volta de 360 graus. Muito bem. Então, ele vai ter 180 graus para o lado leste e 180 graus para o lado oeste. Professora, mas espera aí. Por que nesse desenho está 90, 90? Porque o desenho está representando naquela esfera ali somente metade do planeta. Podem ver, está pegando ali uma parte da América, continente americano, e somente uma parte do continente africano e da Ásia. Provavelmente do outro lado do globo, aquilo simboliza uma forma geoide, né? Uma forma circular, ou seja, do outro lado, se aquilo fosse parecido com uma laranja e fosse fazer a volta, você veria o outro lado, que são o restante dos 180 graus, tá ok? E verificar também com relação aos exercícios, fica bem fácil. Então, eu tenho ali a linha principal, que é a linha do Equador, que indica 0 graus. Tem o Trópico de Câncer, que é a próxima linha paralela à linha do Equador. E tem o Trópico de Capricórnio, ok? E ao meio ali, eu tenho o Meridiano de Greenwich. Claro, os outros círculos polares, que são paralelos ali, Círculo Polar, o Ártico, e o Círculo Polar Antártico. Gente, olha a nossa amiguinha ali, a Rosa dos Ventos, mostrando para nós onde é o norte, sul, leste e oeste. Isso é legal porque me perdi. Não sei onde é que é o leste, não sei onde é que é o oeste, não sei onde é que fica o sul, né? Olha ali, ó. Com ela do ladinho, você consegue se localizar. Puxa, professora, mas eu esqueci completamente onde fica o leste, né? Onde é que ele está? Muito simples, gente. Por isso que eu falei para vocês. Estende seu braço para o lado direito. Teu lado direito, onde o sol nasce, é o leste. Então, automaticamente, você já vai saber ali, identificar aonde está o leste. Se caso não tivesse ali a Rosa dos Ventos. Tá ok? Vamos lá. Planisfério. Coordenadas geográficas. Todas essas imagens eu tirei do livro de vocês, tá? Daquele mesmo livro, Araibá, mais Geografia, ok? Vocês vão ver lá no conteúdo de orientações do espaço geográfico. Tá entre as páginas 35, 36, 37 e 38. Vamos lá. Vocês estão vendo que tem pontinhos ali? Pontinho A, pontinho B, pontinho C, pontinho D, né? Tem vários pontos. Aqueles pontos significam coordenadas geográficas. Ou seja, é onde linhas imaginárias se encontram, paralelos e meridianos. Ponto A está formando uma coordenada. Ou seja, se eu pegar esse ponto A, sair da minha linha do Equador com ele, ok? Vamos fazer essa prática juntos? Saio do meu lado. Vamos pegar primeiro a nossa latitude, ok? Se eu pegar a nossa latitude primeiramente, sair da linha do Equador, ir até o meu ponto A, eu vou ter 60 graus ao norte. Ou seja, eu saí da linha do Equador, meu ponto zero, andei 20, andei 40 e cheguei a 60, que é a minha latitude. Cheguei então, a minha latitude é 60 graus. Agora, a minha longitude, que é o meridiano, eu saí do meu 0 graus e andei 30 graus. Ou seja, a minha longitude é de 30 graus a leste.